noite. Que bom que estão aqui novamente, né? Então, eu acho que a casinha melhorou um pouquinho. Eu sei que alguns chegaram em cima da hora, mas eu acho que as instalações são um pouquinho mais confortáveis. Quando a gente se separe em grupos por especialidades, com cada um com seu preceptor correspondente à especialidade, esse hotel tem uma área interessante para poder dividir os grupos e fazer uma coisa mais zen, inclusive, né? Mais tranquila. E esse aqui é um hotel onde realmente, desde o início dos tempos, a gente conseguia fazer os nossos eventos, os nossos workshops começaram por aqui. E a gente entrou num acordo para poder voltar a fazer aqui a tutoria. Estamos mais tranquilos de tê-los aqui. Tem aqui por perto, aqui na 10 metros, tem uma lanchonete muito tranquila para poder também estar nos intervalos e vocês vão observar que é um pouco mais tranquilo aqui. Queria trazer para vocês um resumo do que aconteceu em Washington um mês atrás. E realmente é o evento que reúne as principais autoridades em transplante cardíaco e pulmonar, mas como todo evento hoje relacionado ao problema da insuficiência cardíaca avançada, o tratamento dela, é praticamente, como vou dizer para vocês, tomado pelo que é assistência circulatória mecânica. Cada vez mais eventos desse tipo, 80% se relacionam à utilização de dispositivos, de devices, de máquinas, para poder dar um suporte mecânico ao que nós estamos considerando como insuficiência cardíaca avançada. E cada ano, cada evento, vocês observam, ou vocês podem observar, melhoras nos resultados, ajustes nas terapêuticas, o que nos deixa um pouco apreensivos no sentido de que devemos fazer alguma coisa para acompanhar esse ritmo, começar e não deixar que a tecnologia e esse tipo de tentativas de ajuda aos nossos pacientes fique tão longe das nossas possibilidades. Em relação ao transplante também teve muitas coisas interessantes. Isso foi em Washington, DC, na capital americana. Aqui eu trouxe algumas recomendações que a própria organização do evento entregava o dia de cada evento, né? o dia correspondente, para chamar a atenção, isso é muito interessante, para orientar ao público dos atendis quais eram os casos e as coisas mais interessantes que poderiam servir para cada um dos participantes. E aqui, por exemplo, nesse trabalho do simpósio, o primeiro dia foi um simpósio de assistência circulatória mecânica, tinha como é um negócio que está tão bem organizado, que tem o dia como se fosse um pré-congresso da parte básica da assistência circulatória mecânica e o último dia tem a parte para o nível avançado, quer dizer, já não é mais aquele simpósio de assistência circulatória mecânica unicamente. Mas aqui, eu poderia resumir que existe, como nós temos, o Dr. Lindenberg, nosso hematologista do grupo está aqui, existe ainda muita controvérsia em relação ao segmento dos pacientes em suporte circulatório temporário, inclusive. E mais quando são os pacientes com dispositivos de longa duração, em relação à anticoagulação com heparina. Observem o nível. Estamos falando das universidades americanas, dos grandes centros alemães, não estamos falando aqui de, enfim, messejana e coisa por isso. Então, eles ainda, por exemplo, revisariam o que é o fator 10 versus o TTPA, uma situação de controle da coagulação. Quer dizer, isso está muito em uma situação atual. E o Dr. Lindenberg vai mencionar isso na apresentação dele no final dessa sessão. Outra coisa que chamou também foi em relação ao que nós temos
quais são as ferramentas diagnósticas para poder fazer um diagnóstico de rejeição aguda. Então, continuam avançando os estudos. Obviamente, todo mundo sabe que a situação de rejeição e a sobrevida do paciente que se transplanta começa na hora que você desclampeia a aorta e o sangue do receptor começa a fluir através das coronárias desse coração que acabou de ser implantado e volta à tona a lesão endotelial. Nosso patologista não está aqui presente, mas nas biópsias seriadas que as universidades americanas realizam, eles começam a analisar hoje, por exemplo, a fibrina. Essa fibrina que está sendo utilizada está sendo um marcador de pior prognóstico para esse tipo. Então, tensões especiais, uma histoquímica especial está sendo focada para calcular o conteúdo de fibrina dentro dos vasos como parte da rejeição inflamatória. Outra coisa muito interessante, que eu acho que não está tão longe assim para nós, é a utilização de métodos não invasivos para reduzir o número de biópsias. A biópsia endomiocárdica não é tão inócua. Tem seus problemas. Nós, ultimamente, estamos com pacientes com insuficiência tricúspide importante, recém-transplantado, de uma dor de cabeça e muitas vezes é provocada pelo procedimento da biópsia em si, além do que o desconforto que o paciente tem. Então, aqui foi muito discutido e em destaque a utilização da ressonância magnética na avaliação de precocidade da rejeição, inclusive antes da biópsia. E já se coloca como opção de um método diagnóstico para poder fazer, com ecocardiograma, obviamente, para poder fazer um diagnóstico precoce, inclusive se antecipando ao que está acontecendo pelo fato de ser funcional. E eles consideram que tem uma excelente capacidade preditiva negativa. E então, é uma situação que nós podemos e devemos acompanhar, porque, embora um pouco restrito no serviço de saúde pública, é uma situação que em toda a capital, em toda a cidade, você tem um aparelho de ressonância magnética. Uma situação que também chamou a atenção, observem aqui, é uma coisa que eu comentava quando apresentei 15 dias atrás para os nossos colegas aqui em Fortaleza, uma situação que já está acontecendo aqui, lá no hospital, no nosso centro. Nós temos a tendência hoje, e há um tempinho disso aí, de tentar reduzir as biópsias. E realmente, se faz uma biópsia na alta hospitalar, com aproximadamente 3 semanas ou 4 semanas, uma biópsia com 3 meses, e daí só o paciente que tiver um teste de estresse, um eco de estresse, que realmente aponte sobre uma situação irregular ou preocupante, é aquele que faz biópsia com 1 ano. Então, é uma coisa que outros centros estão acompanhando, e quando vemos que aqui, em destaque, o grupo da Espanha, de uma cidade que se chama Santander, causou o maior alvoroço quando se falou sobre a utilização dos ecocardiogramas. Eco, avaliação dos pacientes, teste de estresse com 1 ano, e só eles que vão para a cinecoronário-angiografia, e eles conseguem fazer, aí, obviamente, fizeram grupos de controle, que os que se faziam dessa forma tinham um grau de avaliação de rejeição e sobrevida e mortalidade compatível com aqueles que faziam todas a sequência de biópsia 1 semana, biópsia 15 dias, biópsia 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Então, e o que eu falo para o nosso grupo, para o pessoal, né? A gente faz muitas vezes as coisas e não publica. Então, deveríamos fazer a reunião de todos os últimos 5 anos, por exemplo, e mostrar, né?
ao número de biópsias, o número de rejeições, o número de problemas que nós conseguimos registrar nos nossos pacientes. Aqui foi muito comentado, e não tinha como não serlo, a experiência dos centros grandes em relação ao tratamento de infecção. Não só no tratamento dos pacientes com dispositivo de assistência circulatória mecânica, mas também nos pacientes transplantados. Com toda essa movimentação que tem o H1N1 no mundo e com o aparecimento dessas viroses, nós somos o centro da tormenta, o olho da tormenta com o Zika, o dengue e a chikungunya, estamos no olho da tormenta, estão de olhos em nós. Tanto que eu passei para todos os colegas aqui e vai ficar na plataforma um artigo recente que foi publicado este mês, a semana passada, sobre órgãos, pacientes com órgãos transplantados, o vírus da Zika e a chikungunya. Esse é um trabalho de uma brasileira que trabalha em Pittsburgh, na unidade de doenças infecciosas, junto com o pessoal do INCOR de São Paulo. É um editorial muito interessante. Eu acho que todos nós, como médicos que trabalhamos na cirurgia cardíaca, na cardiologia, e que estamos pensando em começar esse programa de transplante, ou que já estamos inseridos nele, eu acho que precisamos dar uma revisada, porque somos a bola da vez, né? Nem sempre as coisas boas, mas, e por favor, aí o pessoal da produção, vamos passar esse paper que eu passei para todos vocês em relação a essa situação recente e atual. Vocês sabem, não, que teve um grupo aí da Universidade de Nova York recentemente que se pronunciou no sentido de bloquear as Olimpíadas, né, do Rio. Felizmente, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas disse que não era assim, que não dava para tanto e que era para segurar mesmo, né, que a única recomendação é que as atletas, né, não engravidassem, o resto estava tudo bem. Então, quem vai a fazer esporte não pensa nessas coisas. Uma situação para quem os cardiologistas e o grupo que trabalha com insuficiência cardíaca avançada, eu acho que nas suas cidades vocês devem ver muito disso aqui. A situação que paciente com índice de massa corpórea muito elevado, os obesos, mórbidos inclusive, que cursam com insuficiência cardíaca avançada e que não podem entrar em nenhum grupo de transplante cardíaco como candidato, porque já é tão complicado conseguir um doador para um determinado peso, até com sobrepeso. Imagine para esses pacientes com obesidade mórbida. Então, esse grupo de Oklahoma mostrou quão benéfico é a cirurgia bariátrica nesses pacientes. Não que esses pacientes precisassem de entrar no grupo de transplante ou na assistência circulatória mecânica, que é uma das contraindicações, mas que eles ficavam aptos realmente se assim o fosse necessário. Então, isso aí vem a juntar vocês, que são grupos que trabalham com insuficiência cardíaca avançada, de poder conversar com os grupos de cirurgia bariátrica também, que precisam ter conhecimento desse tipo de tratamentos. Que aqui está o paper, né, da gastrectomia laparoscópica para esse tipo de pacientes. Vocês sabem que na Cleveland Clinic tem uma clínica específica para esse tipo de pacientes. Então, chegou com esse problema, insuficiência cardíaca, com diabetes, hipertensão, já entra esse protocolo, entram 5 doutoras, 6 enfermeiras e levam esse paciente para fazer protocolos rígidos de atendimento. E uma coisa que sim, a gente tem que ser autocrítico. De todas as coisas são ruins aqui no país. Eu fiquei profundamente contente e orgulhoso na sua vez, e também um pouco triste. Por quê? O professor Luiz Felipe Pinho Moreira
é o editor da revista brasileira de cardiologia. Ele é cirurgião cardíaco, mas faz muita pesquisa, trabalhou muito tempo com a parte dessa técnica que embrulhava o coração com o grande dorsal, né? Colocava os marcapassos, etc. Trabalhava no grupo de transplante e assistência circulatória, que mexe com o dispositivo do INCOR de São Paulo, que está desde a época que eu era residente, né? Então, um pouco que a gente deixava de lado, não, sai daqui. Pois não é que o homem apresentou um trabalho feito no INCOR, na parte da cirurgia experimental, que é esse aqui, que eu trouxe o resumo para os senhores, que a denervação simpática bilateral melhora a função ventricular, né? E prevê a remodelação dos ratos, nos ratos que eles estudaram, né? Cirurgia experimental, eles pegavam um ratinho, ligavam a descendente anterior e provocavam um quadro de infarto com metodologia para calcular a dilatação ventricular consequente. E esse é um modelo de insuficiência cardíaca que se utiliza na cirurgia experimental. Só que um grupo, três grupos. Uns só fizeram uma toracotomia, não fizeram nada. O segundo grupo, eles bloquearam um gânglio estrelado simpático de um lado e outro do outro lado. São três grupos, né? Bilateral um grupo, unilateral no segundo, e outros só fizeram aquele grupo que chamam de shame, né? O grupo de controle. Não é que negócio que, quando se bloqueia ambos, se faz a simpatectomia bilateral, o gatinho remodela pouco, aguenta melhor o desenvolvimento das técnicas que eles calcularam. Foi tão contundente o resultado da pesquisa do grupo do INCOR em São Paulo, que a conclusão da mesa onde foi apresentada foi que esse tipo de trabalho experimental deve urgentemente passar para abrir um trial clínico, claro, com pacientes. Então, alguns anos atrás, 2 anos, o Ricardo Barreira está aí também, que conhece o assunto, eu fui convidado para trabalhar nesse serviço experimental a fazer. Ele pediu, eu ia entrar no grupo dos que fizeram o doutorado aqui em Fortaleza, no Hospital de Messejana. O doutor João Davi foi um dos que terminou esse grupo de doutorado. E eu disse, não, eu vou lá em São Paulo trabalhar com o doutor Luiz Felipe, né, que ele me convidou para ser seu. E acabei, por isso e outras coisas, desistindo e não foi mais. Não é que, de repente, esse seria meu trabalho de tese, gente. Pô, eu falei que fica triste, né? Enfim, passou batido. Enfim, a parte da infectologia foi muito importante. Eu conversei com o nosso infectologista, o Dr. Braulio Matias, que vamos adquirir, e vou colocar na plataforma, as aulas relacionadas a esses aspectos, vou colocar na plataforma, porque hoje, felizmente, você vai a um congresso e já vem no pacote, né, as aulas que você quiser revisar em casa. Vamos colocar, né, essas aulas, e observem o que encontrei numa delas, num slide, né, que diz, né, o germen mais bobo, mais tonto, mais estúpido, é muito mais inteligente que qualquer infectologista mais inteligente deles. É, mais ou menos. Sempre estamos na defensiva, não é? O que se fala em algumas, porque quando alguém está cansado de ouvir sobre a parte da imunossupressão, a parte do doador, a parte do receptor, assistência circulatória mecânica, você já não aguenta mais ouvir, aí entra aquelas sessões cibernéticas, não? Aquelas situações de o futuro imediato, ou o futuro próximo, ou o futuro a longo alcance. E continua a pesquisa sobre a utilização das matrizes, sejam bioabsorvíveis ou
que vão se dissolvendo ao longo do tempo, e com terapia celular eles vão criando determinados órgãos. Já estão conseguindo criar traqueias completas, né, com todas as camadas, incluso com a cartilagem, com a parte muscular e com a parte mucosa, e eles estão partindo também para fazer um coração. Então, já tem algumas tentativas, né, já estão avançando isso aí, e é muito interessante ver como as grandes universidades americanas colocam muito dinheiro nesse tipo de pesquisa. Mas a vedette, a coisa mais esperada do evento foi a utilização dos doadores, né, depois do que se chama da morte morrida mesmo, da parada circulatória. Já não é do morte encefálica, morte cerebral, onde você tem a circulação mantida, correto? Que é o que nós utilizamos todos os dias. É aquele paciente que parou mesmo. Parou e parou. Se combinou com a família de que se parava podia doar aquelas coisas. E você rapidamente, em minutos, abre o peito e tira o coração. E nesse caso, isso já se fazia desde há muito tempo. Vocês se lembram? O primeiro transplante cardíaco foi, né, que Christian Barnard aconteceu dessa forma. Mas nesse caso é um protocolo. Só que esse coração desse doador era colocado nessa máquina aqui, o Transmedic, que é uma máquina que permite perfundir as coronárias, certo? Recebe o sangue através do seio venoso coronariano e cria um circuito. Está embrulhada em sacolas plásticas a uma temperatura e você tem a possibilidade de medir, mensurar laboratorialmente como está o lactato, como estão as troponinas, como está a glicemia. E através desse circuito que tem como aquecer o sangue, que é do próprio doador, você pode inclusive fazer o eco transplástico, através das bolsas plásticas. E quando se observa que o coração melhorou, dá para utilizar como doador efetivo. E segundo esse protocolo, eles fizeram lá na Nova Zelândia, na Oceania, eu pensei que era aquele que havia chamado a atenção do mundo inteiro, aquele paciente que havia sobrevivido. São 19 pacientes, perderam 2. E os que sobreviveram, pau a pau com os pacientes que haviam sido transplantados e que não haviam precisado dessas coisas. Então, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, isso aí vai ser... estão com protocolos rígidos. Mais uma vez, os resultados saem do eixo Europa e Estados Unidos. É um serviço na Oceania que estava fazendo isso aí. E foi a sala lotada quando o professor desse hospital, que se chama Saint Vincent, realmente apresentou os dados. No intervalo, mais uma vez, eu fui ao stand, ao booth da Transmedics. Todo ano eu vou para pedir para trazer isso aqui em demonstração para o Brasil. Mais uma vez, não, doutor, o Brasil... Agora que não vamos mesmo. Já tentei levar para Tampa 2 vezes, aqui para o workshop, levar para as coisas. Disse, não, doutor, deixa fazer primeiro Europa, os Estados Unidos, depois a gente abre lá para o quintal do mundo, não se preocupe não. Isso aqui é uma parte descartável, né? São os descartáveis. E aqui é um console que tem aquele motorzinho para fazer o sangue circular por dentro do coração, etc. O descartável custa $30.000. Quer dizer, com $30.000 dá para pagar todas as perfusionistas, né? Durante um ano, né, Márcio? Né? Então, e assim como esse aqui é o paper desse trabalho que eu estou comentando para os senhores. Observem esse nome desse hospital, que vai ser muito mencionado daqui para frente, e realmente é uma situação que nos interessa, porque a gente vai ter que fazer alguma máquina parecida, seguramente, se vem com um preço tão alto, a gente vai ter que partir para copiar ou fazer alguma coisa, um perfusor com aquecedor de
o circuito que está do sangue que está circulando. Essa aqui é a máquina, como dizia para os senhores, né? Observem aqui o coração contraindo. Vem esses tubos aqui, que como se fossem uma perfusão, uma circulação extracorpórea. A ideia é deixar o coração batendo, as câmaras, você pode aumentar ou diminuir o enchimento, como numa circulação extracorpórea. A temperatura você controla com o intercambiador de calor, ok? Todo o sistema está anticoagulado. E tem os lugares onde você pode obter as amostras de sangue para monitorar, fazer um monitoramento do lactato, dos marcadores, dos biomarcadores por esses motivos. Então, esse aqui é o trabalho dos espanhóis que mencionei aos senhores, de Santander, da Espanha, uma prática e uma política muito parecida com o que o Hospital de Messejana há mais de 15 anos está realizando e o que, repito, estou fazendo, encoraja a gente para poder reunir, que não sejam 15 anos, que sejam os últimos 5, de um grupo de pacientes que eu acho que merece uma publicação. As únicas publicações são feitas aqui pela doutora Sandra Falcão, que está aqui na frente, do ecocardiograma. Já ganhou prêmios nacionais de ecocardiografia de um grupo de pacientes que ela faz com assistência circulatória mecânica. Nós vamos lá no final do ano com a doutora Socorro Quintinho estimular vocês, porque todo mundo tem que sair com seu registro de dados para poder ir guardando os pacientes também de cada instituição. Eu trouxe de propósito esse paper que foi mencionado durante os trabalhos, as sessões, porque contra o que vocês possam pensar, a avaliação do doador não é tão esquemática como a gente comenta aqui aquelas coisas. Isso, mas isso, mas isso, mas isso é doador. Isso, mas isso, mas isso. É uma situação um tanto, às vezes, que depende do caso a caso, da situação do receptor e da combinação das variáveis. No que diz respeito ao doador, hoje está-se à procura de um score. Doador com parada cardíaca, sem parada cardíaca, doador acima de tantos anos, homem, mulher, etiologia da morte encefálica, etc, etc. Isso vai ter uma pontuação. E a partir dessa pontuação você vai poder decidir se aceita ou não aceita esse doador. Isso já funciona com o score que chamam de MELD para o fígado. E o pulmão também já tem um score que define a prioridade do paciente que vai receber esse pulmão. O coração não tem ainda. O coração não tem. Então, assim como esse aqui, tem outros que estão acontecendo. Vocês sabem que nos Estados Unidos e o Canadá, na América do Norte, tem a United Network for Organ Sharing, que é a central de transplantes americana, certo? Mas assim como tem nos Estados Unidos, uma central de transplante forte mesmo, na Europa, eles têm o Euromax, eles têm a central de transplantes que inclui só a Inglaterra e o Reino Unido. A Alemanha tem uns satélites que também formaram uma central de transplante. A Espanha sozinha já é uma central de transplante. E cada uma estava procurando um doador, um score para o doador. Elas estão juntando para fazer uma coisa mega, para tentar entender como pode ser feito. E isso nós vamos ter que usufruir também. E é mais ou menos assim, né? Esse score, com todas essas variáveis, já tem alguns centros que participaram de um multicêntrico. E é assim, observem aqui, acho que está fácil de entender. Scores muito baixos, a sobrevida praticamente 100%. E scores muito altos, olha, a sobrevida é horrível. Então, tem que se chegar a um entendimento claro, e nós temos, vou comentar depois,
que participar desse tipo de trials. Aqui, por exemplo, esse aqui é do Hospital de Hartfield, em Londres. Hartfield e o Royal Brompton são duas instituições que o SUS inglês tem para atendimento praticamente de toda a Inglaterra. São os mais fortes. Hartfield é muito conhecido pelos aportes que deu ao transplante cardíaco em termos de técnica, imunossupressão, preservação, como é Papworth, como é o próprio Royal Brompton. E esse SUS inglês e esse Hartfield, que pertence a esse trust, a esse conjunto de hospitais, ele também colocou, né, critérios de aceitabilidade, de aceitação dos doadores com critério expandido. Quais são esses critérios expandidos? Só para colocar lenha na fogueira, nós que somos muito cuidadosos com os nossos resultados, que transplantamos pouco. Se transplanta 30 pacientes e morrem 3, já é 10% de mortalidade. Nós cuidamos muito e exigimos muito dos nossos doadores. Mas temos que também conhecer, e esse é meu trabalho aqui, trazendo os highlights do Congresso, que, dada a escassez dos doadores em outras partes do mundo, eles estão apelando aos doadores com critérios expandidos, chamados de marginal donors, que nós, em português, deveria ser subótimos. E que colocando esses pacientes naqueles sistemas ex vivo. O pulmão já está se fazendo ex vivo. Pega o pulmão, coloca num sistema de ventilação e de perfusão e deixa 6, 8, 10 horas os pulmões até que melhoram. E aí eles implantam. Rim, todo mundo já está fazendo, já está comercializado a maquininha que você coloca o rim retirado, artéria, veia, o rim fica fazendo xixi aí, né? Colocam um pinico aí e fica aí tranquilo, né? E transplanta no dia seguinte. Isso aí é normal. Nós estamos falando que ex vivo para o transplante cardíaco. E os resultados dessa instituição realmente foram muito impressionantes. Vejam aí, foram um grupo, tratamento estándar, o critério expandido. O que é critério expandido? Aí, uma coisa conceitual. Fração de ejecção abaixo de 50%, hipertrofia do ventrículo esquerdo, onde o septum intraventricular em diástole é mais de 14 milímetros, com parada cardíaca, com doença coronariana na palpação tópica, morte circulatória, abuso de cocaína. Esses aqui os piores que podem existir, né? Observem aqui, o grupo estándar, mortalidade, ECMO e sobrevida foram as variáveis que foram contempladas. Aqui está a sobrevida, mortalidade 14%, ECMO precisaram em 33%, sobrevida um mês 83%, com um ano 78%, segundo ano 72%. Está parecendo messejana já, né? E observem aqui os outros, eu fui muito criticado quando mostrei esses dados. Juan, você pegou os dados errados, está tudo errado aqui. É claro que quando se fazem esses levantamentos, às vezes acontecem essas coisas. Já disse que vamos a comprar a aula completa, um paper, vamos entrar em contato com os autores, inclusive porque nos interessa, como coordenadores de um grupo de tutoria, nos interessa saber até em profundidade o que está acontecendo. E esse grupo expandido, mortalidade 10%, ECMO 11%. Esse aqui utilizando a perfusão ex vivo, né? Primeiro ano, 91% de sobrevida, com um mês, 91%, com um ano, 82% e com 2 anos, 77%. Então, é claro que deve ter um viés aí em relação ao que está sendo utilizado, mas o que mostra, de qualquer maneira, que colocando esses corações muito ruins em aquele sistema ex vivo, você pode realmente aproveitar, pode recuperar esses corações e pode implantar para aumentar seu pool de doadores. Isso aqui também deu muito o que falar.
E dentro dessa situação, só para caracterizar a importância do trabalho que foi muito comentado, todo mundo falava mal nos corredores, porque diziam que esse trabalho está muito mal feito. Mesmo assim, 12 doadores desse grupo de 60 tinham fração de ejeção abaixo de 50%, 9 tinham hipertrofia ventricular, 4 utilizavam cocaína, 16 tinham uma parada cardíaca prévia de 30 minutos, doença arterial coronariana na palpação da superfície do coração, em 6, e arresto circulatório em 3. Muitas vezes haviam combinações dessas variáveis. Fica a mensagem que a gente tem que acompanhar o que está acontecendo nesse sentido. E, em conclusão desse trabalho, dizia o seguinte: o transplante desses corações a partir de doadores com critério expandido é seguro e é possível com sistemas de preservação ex vivo de perfusão como um método para avaliação do enxerto e deveriam ser considerados para transplante em circunstâncias da escassez dos doadores. Fica a mensagem: alguma coisa está acontecendo na casa do lado e nós temos que acompanhar isso aí, certo? Como está Diego? Como está Salt Lake City? Já entrou em contato? Pode chamar, tá? Vê aí, na hora que eu paro aqui e já entra aí as coisas.